Beleza. Só estamos gravando. Então, recapitulando. Dia 16, hoje, estamos tendo a nossa terceira semana de aula. Na semana que vem, onde seria a nossa aula? Quando seria a nossa aula? É antevéspera de Natal. E daí, a gente volta... é sério, gente, eu adoro Natal. E daí, Nossa. Guilherme, eu tô passando fome há 2 semanas, porque eu espero comer tanto, a ponto de ter uma congestão. A ceia de Natal é bom demais. Eu adoro, gente, eu adoro. Inclusive, o que as famílias de vocês fazem de Natal, gente? A minha família faz... Um lado faz churrasco, o outro faz assados. A de vocês faz o quê? É, aqui em casa eles fazem pernil, aqui em casa, pernil, farofa, feijão tropeiro, e vai indo aí, né? E umas tortas boas. Ai, feijão tropeiro. Gente, eu acho maravilhoso. Maravilhoso. É na casa do Gabriel, né? Sim, sim. Ah, tá. O Álvaro, como que é na sua? Que o Álvaro tinha ligado, parece que o microfone, eu achei que ele ia falar alguma coisa. O Antônio tá aqui falando, ai Deus, na família dele tem peru, pernil, farofa, pavê de pêssego. Gente, que delícia, cara. Pavê de pêssego eu nunca comi, mas deve ser muito bom. Na minha parte japonesa da família, eu até tô salivando, gente, eles fazem várias coisas da culinária japonesa, sabe? Sushi, sashimi, essas coisas. Mas eles também fazem assado e churrasco. Então, no final das contas, o resultado é voltar rolando. E na outra parte da família, a parte brasileira, é só assado. É muito assado e umas tortas maravilhosas. Ai, eu adoro torta de frango, gente. Ai, eu preciso parar de falar de comida, gente, tô com fome. O Eduardo tá falando que é muito bom. Inclusive, eu não sei se vocês sabiam, mas a gente não montava árvore de Natal aqui no Brasil até 1800 alguma coisa. A primeira família do Brasil que montou uma árvore de Natal foi a família real, a do Dom Pedro II. O que aconteceu? O Dom Pedro II, ele tinha babás que eram alemãs. Na época, lá no século passado, era moda você chamar babá alemã, porque elas tinham formas de serem boas disciplinadoras. Então, a primeira casa do Brasil que montou uma árvore, que depois teve o Papai Noel, foi a do Dom Pedro II. Olha que bonitinho, gente. Enfim, meninos, eu espero que vocês estejam muito bem, espero que a família de vocês estejam todas tranquilas, todas bem, né? Nessa semana, a gente vai falar as temáticas da semana 3 da nossa disciplina, tá? Ó, eu vou mutar o Otávio, porque acho que sem querer ele desmutou. Otávio, eu te mutei só porque eu achei que estava vazando som, assim, aleatório, mas se você quiser falar alguma coisa, pode ligar, tá? Outra coisa que eu estou muito feliz é que muitas pessoas estão com fotinhas. Obrigada, gente, eu fico muito feliz, porque eu espero muito em breve estar vendo vocês todos. Eu queria muito ver a carinha de vocês todos, tá? Bom, gente, nessa semana 3, né, a gente já teve aí várias coisas falando, várias coisas, vários conteúdos falando sobre processos históricos, como é que a gente está, por que é que a gente está, e aquela história, gente, eu não, lógico, eu não tenciono ficar polemizando nada em sala de aula, tá? Mas existem algumas circunstâncias históricas, especialmente dados econômicos, que não tem jeito. Você acaba falando um pouco de governante X ou governante Y, tá? Porque faz parte Professora, da nossa história recente. Oi. uns alunos não conseguiu entrar na aula. Ó, deixa eu mandar para eles o link de novo, mas eu aceitei agora em sala, nós estamos em 26, eu vou mandar o link agora de novo para convidá-los e vou mandar lá que fica mais fácil. Obrigada por avisar, viu? Obrigada mesmo. Peraí, tô mandando o link. Toda vez que escrevo pera, aparece uma frutinha pera. Não sei se isso acontece com vocês. Ó, o Átila tá entrando aqui agora. Gente, o Átila tem o melhor nome, é sério. Nem tanto pelo Átila, o biólogo, né? Eu gosto muito do Átila, biólogo também. Mas o Átila, ele foi um conquistador uno. Gente, ele fez, assim, um estrago
no Oriente, há mais ou menos uns 1000 anos atrás. É sério. O Átila, ele era terrível, sabe? Tinha gente que quando escutava o nome Átila, pirulitava e saía correndo. O tamanho terror que ouvir o nome Átila causava nas pessoas. Idem pro antigo Gengis Khan, né? Hoje em dia se estima que quantos por cento da população mundial? Enfim, lá no Oriente, existem 16 milhões de pessoas que são descendentes do Gengis Khan. O Tomás está aqui falando que 1/5 da população mundial é descendente do Gengis Khan. Porque o Gengis Khan, gente, uma das práticas mais comuns dele era quando ele invadia um lugar, ele pegava todas as mocinhas à força. Não vou dizer o que ele de fato fazia, senão daqui a pouco o meu canal cai. Nessa, um monte de gente ficou grávida, então nessa, 1/5 da população mundial é de formas indiretas descendentes do Gengis Khan. Inclusive, quase todo mundo que mora na Tailândia e no Vietnã é de formas indiretas descendentes dele. Bizarro, gente, bizarro mesmo. Obrigada pela orientação, Tomás, que eu lembrava que era bastante gente, mas eu lembrava que era tanto. Então, olha só, meninos, nessa semana, a gente vai entrar de uma forma um pouco mais assim aprofundada em temáticas de empreendedorismo. Então, antes da gente continuar, eu só queria retomar algumas coisas importantes sobre o tema, tá? Então, primeira coisa sobre empreendedorismo. E aí, deixa eu ampliar a tela para eu poder falar com vocês olhando mais ou menos olhos nos olhos. É assim, o empreendedorismo, as pessoas, primeiro, existe uma má interpretação do conceito, né? Essa má interpretação, ela é por causa de, sinceramente, preguiça intelectual. O que acontece? O empreendedorismo, ele é a ação que você toma para mudar o seu contexto de vida. É isso, ponto. Uma das ações empreendedoras é você montar um negócio. É uma das ações, tá? Mas toda vez, por exemplo, você está trabalhando numa empresa, você quer promover uma melhoria no seu ambiente de trabalho. Isso significa ser empreendedor, tá? É o que a gente chama de empreendedorismo. Vamos supor que o Lucas, ele decida falar assim, olha, eu vou empreender uma mudança na minha vida. Significa que você está querendo mudar o contexto no qual você vive. É só isso, tá? Por que eu estou deixando isso muito claro? Porque o que está acontecendo marcantemente no Brasil há pelo menos uns 4 anos? Está aparecendo um monte de coach doido de empreendedorismo. O que esse pessoal fala? Tome as rédeas da sua vida, né? Que você acordar às 5 horas da manhã, tomar suco verde, sua vida vai mudar. Não sei o que lá de física quântica, não sei o que lá de terapia de não sei o que mudar o mindset, mudar o seu ponto de gente, olha, desculpa, balela. O que acontece é o seguinte, que a gente vai ver na aula de hoje. Empreendedorismo é uma ação que você toma para melhorar a sua condição de vida e não quando você precisa vender bolo no ponto de ônibus para não morrer de fome. Isso não é empreendedorismo, isso é necessidade de sobrevivência. Empreendedorismo é quando você, de livre e espontânea vontade, sem fatores estressores, você decide ter uma ideia que vai melhorar, inovar, enfim, vai transformar o seu contexto cotidiano em uma coisa melhor. Não é a mesma coisa, repito, não é a mesma coisa que o cidadão que precisa, por exemplo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou diminuindo profissões, tá? Só estou citando fatos atuais. Não é a mesma coisa que a pessoa que precisa trabalhar de rápido, com febre, com o pulso quebrado, porque se não dirigir a moto, se não andar de bicicleta, a pessoa passa fome. Isso não é empreendedorismo, tá? Isso é salvação de fome. E também tem uma coisa que é importante, que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje também. Nações menos desenvolvidas economicamente têm maiores índices de empreendedorismo. Por quê? Porque tem governos incompetentes. Governos incompetentes jogam para o cidadão coisas que são responsabilidade do governo. Por exemplo, quantos de vocês aí estudaram em uma escola privada? Eu estudei. Quem mais estudou numa escola privada? O Tiago, o Tomás. Mais alguém?
Por enquanto somos nós três. O Pedro, o Ian, Eu o também. João, a Ludmilla. Peraí, quem falou? O Caio. O Caio, beleza. Desculpa, Caio, é que Eu eu tava olhando o também. chat. Eu quem? O Guilherme. O Guilherme. Ó, muitas pessoas aqui estudaram, tá? Aí, gente, de novo, não é uma conversa política, porque isso está acontecendo já há bastante tempo. Educação nunca foi uma prioridade do Estado. Só que aqui no Brasil, 30% do que eu ganho, do que os pais de vocês ganham, do que vocês ganharão, vai para o Estado, em forma de imposto. É mais ou menos o quanto recolhe, por exemplo, a Noruega. Só que na Noruega, alguém paga escola? Ninguém paga escola, as escolas públicas são ótimas. Outra pergunta. Vocês pagam um vigia noturno para ficar na rua? Os pais de vocês fazem esse pagamento? Eu faço. Vocês fazem? O Os Pedro velhinhos não. daqui da rua faz. O Eduardo, o pessoal da rua dele faz. A Luigi está falando que não. O Antônio tá falando que tem um cara com a motinha. Esse rapazinho da motinha. O Ian tá falando só quando eu morava em São Paulo. A Vanessa tá falando do guardinha que passa na rua. O Otávio tá falando que não, mas eles têm um sistema de câmera. Não, é a mesma coisa, tá? Mas então de formas indiretas você paga. O Natanael também tá falando que tem um cara da motinha. O cara da motinha, o rapaz do banquinho, são substitutos para a segurança pública, tá? Aí é aquela história. O Brasil investe em segurança pública? Investe, mas do jeito errado, tá? Investe na contratação de mão de obra barata, mas não investe na qualificação e no equipamento dessa população que trabalha com a segurança pública. Né? Então, por exemplo, não investe no treinamento do policial para usar, por exemplo, sistemas de investigação e inteligência mais sofisticados. Então, por exemplo, hoje em dia, policiais estão tendo que trabalhar com crimes virtuais sem equipamentos, né? Está tendo que combater o crime organizado utilizando, né, aquelas armas da Forja Taurus que, inclusive, já é considerado ultrapassado. Então, se gasta muito, mas de uma forma pouco eficiente. Né? O Antônio Rodrigues está aqui falando do Batman do Cerrado. Cara, eu tô velha, me explica o que é isso, porque eu não sei. Por favor, boiei. Professor, a gente passa por umas situações no país também complicadas, né? Ano passado a gente entregou 1,2 trilhões para banco e só 4% virou empréstimo para as pessoas. Então, tipo, Exato. é muito dinheiro injetado. Se fosse injetado na educação e tudo mais, acho que futuramente voltaria muito mais. Claro, Guilherme, olha só. A Coreia, eu falei da Coreia para vocês na aula passada? Sim, dos investimentos pesados que eles fizeram, né, internamente. Isso. Olha só, ao invés, e uma coisa que eu acho cruel, e aí, gente, a gente tem que prestar muita atenção. O pessoal as pessoas falam, né, que, olha, gente, eu não estou defendendo político, porque eu acho que político ou racinha, enfim, mas o pessoal fica assim, que o Paulo Guedes isso, Paulo Guedes aquilo. Cara, assim, eu não sou economista, tá? Não sou. Mas, lógico que eu estudo, eu conheço também vários economistas. O que o pessoal fala é que não a escola de Chicago, tá? O lugar onde o Paulo Guedes estudou é muito bom. Só que ele se formou na década de 70 e ele continua com a cabeça na década de 70. Então, é muito complicado essas coisas, porque o poder público funciona de formas diferentes do poder estatal. E o que acontece? Aqui no Brasil, entra ano, sai ano, quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. E os bancos continuam batendo recordes de lucro, com ou sem crise, né? São reflexos, na verdade, de políticas econômicas que a gente chama de excludentes, ou seja, penalizam o pobre e favorecem o rico, né? Então, por exemplo, quem tem iate não paga imposto sobre iate, né? Quem tem, por exemplo, helicóptero não paga imposto. Agora, quem tem, meu caso, por exemplo, um Fox 2012, todo ano eu pago IPVA, todo ano eu pago todas as taxas, e quem tem carros, assim, caríssimos, blindados, não paga imposto, que é uma coisa, assim, esquisito, né? O Tomás está aqui corrigindo a informação sobre o Gengis Khan, que são 16 milhões de pessoas que hoje são descendentes dele.
É bem menos de 20%. Eu sei que, mas mesmo assim, 16 milhões é bastante. Mas, enfim, gente, eu não quero tornar a nossa conversa política, mas é importante a gente destacar um ponto básico, tá? Que, olha, a gente está no meio de um mundo que se discute muito política, né? Esquerda, direita, e, na verdade, tanto faz. Aquilo que você... que os seus valores são mais similares, se é esquerda ou se é direita. O que importa é não acreditar em emissários. Tanto esquerda quanto direita, eles têm pontos de vista muito específicos, quanto, por exemplo, ao empreendedorismo. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque o credo, né, ou seja, as crenças em relação ao que a gente vê de empreendedorismo, são metodologias que são de direita. Tá? O que a direita diz? A direita diz a tônica do livre mercado, ou seja, que o mercado se autorregula e que a função do governo é dar toda a facilidade para o empreendedor e para o empresário para que ele possa agir sem reservas, porque o empresário agindo, ele cria empregos e ele mantém, né, as pessoas empregadas, e aí a sociedade caminha. Isso está errado? Em um mundo perfeito, não está. Por que eu estou falando em um mundo perfeito? Não está. Porque a ideologia da direita muitas vezes esquece que, sim, o empresário, sem um pouco de... sem controles, ele pode, por exemplo, explorar o trabalhador. Ele pode, por exemplo, não pagar valores devidos, ele pode, por exemplo, não remunerar hora extra, ele pode, por exemplo, cobrar mais do que esperado, né? E aí tem um monte de consequências sociais que acontecem, né? Então, você não pode contar só com a boa vontade do cidadão, né? E imaginar que o mercado se autorregule, porque no longo prazo, o que isso acontece? Você quebra várias empresas do mercado, especialmente as menores empresas. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aí gosta de hambúrguer? Acho que todo mundo. Alguém aí não gosta de lanche? Por favor, se manifeste, eu quero te conhecer. O Fagner, meu Deus do céu, Fagner. Nossa, parabéns. Parabéns, porque eu chego a sonhar com X-Bacon. Meus parabéns, Fagner. O Natanael, eu não sei se o Natanael tá falando de mim ou do Fagner. A Lud também tá falando que não gosta. A Lud eu lembro. A Lud não gosta mesmo. Isso eu já perguntei faz um tempo. Enfim, por que eu tô perguntando isso? Aí, segunda pergunta. Quem aí já comeu, pelo menos uma vez na vida, um lanche no Burger King ou então no McDonald's? Quem aí já comeu alguma vez lanche nesses dois lugares? Igor já comeu, Thiago, Eduardo, Natanael, Leandro, Caio, o Gabriel, a Vanessa, o Tomás, a Vanessa, o Gabriel, Leandro, Gustavo, Arthur, o Lucas, o Guilherme, o Matheus, tipo, praticamente todo mundo. Acho que estava mais fácil perguntar quem nunca comeu. Quem nunca comeu lanche nessas grandes redes, gente? Quem nunca comeu? Bom, todo mundo... o Guilherme e o Matheus. O Álvaro tá falando que na cidade dele nem tem. Ô, Álvaro, onde você mora? Acho que você já falou, mas minha memória não é boa. Em Cássia. Cássia não tem. Cássia dos Coqueiros, né? Se for Cássia, eu acho sua cidade maravilhosa, sério. Fagner tá falando que ele nunca comeu. Por que eu tô perguntando isso? Eu vou contar para vocês uma história de economia norte-americana, tá? O Burger King, o McDonald's, vou dar o exemplo desses dois, tá? Mas existem vários outros. São redes de fast food. Fast food é comida rápida, né? Lanche, batata frita, tudo que é muito, muito rápido você preparar, tá? O McDonald's e hambúrguer existe nos Estados Unidos desde que o mundo é mundo, né? O sanduíche, o X-Bacon, existe desde sempre lá, tá? E aí, o que acontecia? Até mais ou menos 1950, existiam mais ou menos 3.000 lanchonetes, 3.000 lanchonetes norte-americanas que vendiam batata frita, vendiam milkshake, vendiam o X-Bacon, o cheeseburger, né? Aí veio o McDonald's. O McDonald's criou um sistema de linha de montagem, tá? Ou seja,
Alguém na chapa, exatamente, Wagner está lembrando do filme O Fome de Poder, que é muito bom. Né? McDonald's criou o sistema de linha de montagem, ou seja, alguém na chapa, alguém corta o pão, alguém frita a batata, então com isso, em 3 minutos no máximo, a pessoa compra o lanche está na frente dela, fresquinho, recém-feito, não é nada requentado, tá? E aí, o que acontece? Produzindo em larga escala, o valor vai vendendo cada vez mais, e aí o que acontece quando você vai comprar alguma coisa em atacado? Quando você tem uma lanchonete, você vai comprar as batatinhas, o que vai acontecer? Você vai pagar mais caro pelas batatinhas, tá? Você como lojista, porque você vai comprar, sei lá, 20 quilos. O McDonald's vai comprar 2 toneladas. Então, com isso, ele consegue, ele tem mais poder de negociação. Então, com isso, ele vai pagando cada vez menos para o fornecedor, tá? Ele vai negociando, pagar um valor cada vez menor, porque ele tem tamanho. E se o fabricante da batatinha quer vender, ele tem que vender para quem é grande, tá? Porque ele lucra mais com os grandes do que com os pequenos. E aí, tudo bagunçou no mercado quando o Burger King entrou no mercado. Quando o Burger King entrou no mercado americano, o pessoal começou a disputar preço. Então, o McDonald's já pagava pouco para o fornecedor, disputando preço com o Burger King, ele começou a forçar um fornecedor a vender cada vez mais barato. Porque se ele estava brigando com o preço com o Burger King, o fornecedor tinha que vender por cada vez menos para ele. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Quando 2 gigantes começam a brigar, o fornecedor começa a sofrer. Vocês estão entendendo? Vocês querem que eu volte? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, me fala. Ô, Natanael, você falar alguma coisa? Acho que não, né? Que parece Não, que e sim. eu falar que tava certo aí, o cara respondeu no chat. Não, belezinha, belezinha. Bom, e aí o que acontece? Nós, consumidores, num primeiro momento, é bom pra gente? Óbvio, porque a gente vai pagando cada vez menos. Tá legal? Tá legal, cara. Eu quero pagar menos no meu lanche, vocês também. Qual que é o problema? São gigantes. Burger King e McDonald's têm fôlego e cacife para aguentar anos de briga. Anos, tá? Agora, as lanchonetes menores aguentam acompanhar o preço dos maiores? Sinceramente, não. Não consegue, tá? E, ó, eu não tô falando, essa briga não aconteceu aqui no Brasil, tá? Ela aconteceu nos Estados Unidos, onde você consegue comprar um Big Mac por $2, tá? Seria o equivalente a gente pagar R$2 um Big Mac. Aqui no Brasil a gente paga mais, a gente sabe, mas lá fora é muito barato, tá? Nessa, você forçar o fornecedor a vender por cada vez mais barato e você colocar preços cada vez mais baratos no seu produto, gerou uma quebra no setor. Ou seja, os fornecedores quebraram, tá? A maioria dos fornecedores quebrou, a tal ponto que o McDonald's hoje, nos Estados Unidos, ele é dono das fazendas de batata frita, ele é o dono das vaquinhas que faz o hambúrguer, ele é o dono da beneficiadora de farinha, porque o fornecedor quebrou, tá? E não existem mais, que nem a gente tem, por exemplo, em Monte Carmelo, em qualquer cidade, e tem aquele carrinho do lanche. Não existe, tá? Não existe. Por quê? As grandes corporações quebraram o pequeno empresário, quebraram os fornecedores menores. Então, no longo prazo, o que é ruim de você ter uma economia estritamente liberal? Só sobram gigantes. Nessa de sobrar os gigantes, a gente sai perdendo, tá? Por quê? A partir do momento que o mercado está dominado, o gigante põe o preço que quer. Você perde variabilidade e, principalmente, você não tem dinheiro para inovação. O que significa esse dinheiro para inovação? Tem tudo a ver com a área de vocês, tá? Vocês todos estão na área de tecnologia. Quando você vai lançar, por exemplo, um medicamento novo, uma empresa farmacêutica, ela tem que ter gordura para queimar. Por quê? Dificilmente você vai fazer um remédio dar certo de primeira. Você vai ter que fazer rodadas e rodadas de teste. Você vai ter que fazer rodadas e rodadas de experimentos de novas formulações, e tudo isso custa muito caro. E detalhe,
Isso tudo vai ser dinheiro que você vai pôr com risco de perder tudo, porque nada garante que você consiga, de fato, fazer um remédio. Quer um exemplo besta? Até hoje, ninguém desenvolveu um remédio, por exemplo, para emagrecer, que seja perfeito. Todos eles têm, assim, contraindicações muito sérias. Ninguém até hoje conseguiu descobrir um remédio contra todos os tipos de câncer. Por quê? A pesquisa custa caro. Se a empresa não tem gordura, ou seja, não tem lucro para queimar, ela também não tem dinheiro para investir. Quando você tem mercados dominados por corporações, o mercado fica estagnado. Em termos práticos, você não tem inovação. Então, por que é que o mercado, por exemplo, norte-americano, parou, está estacionado nesse segmento de fast food? Porque está todo mundo meio que no limite. Não tem margem, tá? Não tem margem. Se as grandes redes cobrarem mais caro, o cliente não vai querer comer, tá? Porque vai ter sempre alguém que vai fazer mais barato. E esse alguém será grande, porque os pequenos todos quebraram. Então, voltando ao início da conversa, essa ideologia de o mercado se regula é o que a gente chama de ideologia liberal, que a direita defende. Então, está errado? Não está. Só que precisam de controles estatais. O que a economia de esquerda diz? A economia de esquerda diz o seguinte, que você não pode existir sem intervenção estatal. Então, se de um lado a política de direita, né, economistas de direita, eles tendem a ser excessivamente liberais e com isso permitem abusos, por outro lado, a economia de esquerda impede que você haja enquanto indivíduo. Impede, coloca tanta restrição para você montar um negócio que você, em termos práticos, não abre e fica esperando o Estado tomar todas as providências. Então, isso também mata o potencial empreendedor, o potencial inovador da sua população. Então, nem um extremo e nem o outro são bons. Se um, por um lado, é sem regras, o outro lado tem regras demais. Quem se dá mal, tanto em um lado quanto o outro? A população. Porque viver nesse mundo de extremos nunca é muito bom. Por isso que, assim, gente, nunca é legal a gente, assim, apoiar 100% um lado ou outro. A gente sempre tem que ter um pensamento crítico, principalmente entender, estudar um pouquinho de economia e entender de fato o que é, e não ficar acreditando em emissários, tá? Então, por exemplo, o que o pessoal da direita critica o atual governo? Que o atual governo não é de direita. E de verdade, gente, não é. Não é de direita. O governo é oportunista. Fez de conta que aproveitou a direita, mas também não é, sabe? Se vocês forem ver certinho, não é. Por que a gente está falando disso tudo? Porque na temática da nossa conversa de hoje, a gente vai discutir papéis, tá? Então, primeira coisa, vamos entender direitinho a diferença entre o empresário e o empreendedor, tá? Então, vamos lá. Na opinião de vocês, deixa eu mostrar uma fotinha aqui para vocês, espera aí, da pessoa que eu vou perguntar, que inclusive é um aniversariante recente. E, gente, só fazendo um parênteses, tá? Não é minha intenção ficar enchendo a cabeça de vocês de político X, políticos... Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero fazer. Cada um de vocês vai estudar depois, vai tomar suas próprias decisões e considerações. Mas, como eu estou entendendo que muitos de vocês ainda não tiveram aula sobre economia, e é óbvio que eu vou falar de economia, eu estou falando de empreendedorismo, então tem algumas coisas que não tem jeito, eu preciso falar, tá? Principalmente para vocês não caírem naquele conto do vigário de que o empreendedor é o salvador do mundo, porque não é, tá? Se não existe uma estrutura mínima para você trabalhar, para você atuar, o empreendedor, em termos práticos, não consegue fazer nada, tá? Voltando. Ó, eu vou mostrar para vocês a foto de uma pessoa, e aí, vamos lá. Na opinião de vocês, gente, sem estudar nada sobre o conceito, o Silvio Santos, ele é um empresário ou ele é um empreendedor? O que vocês acham do tio Silvio? Empresário ou empreendedor? Empresário. Empresário. Douglas falando empresário, Guilherme empresário. Aqui a Eu Vanessa está eu falando acho que ele
Eu acho que ele já foi empreendedor. No início ele era, agora eu acho que ele é empresário. Tomás está falando que hoje ele é empresário, o Álvaro está falando que é empresário, né? O Antônio está falando empreendedor a julgar pela história, Leandro empresário, Álvaro empresário, Fagner empresário e Ian empreendedor, tá? Bom, agora vamos falar de spoiler. Vamos. Então, agora vamos entender alguns conceitos legal, tá? O empreendedor é a pessoa que tem ideias de criar negócios, tá? Ela tem a criatividade, o dinamismo, a inovação, ela tem tudo isso, tá? E ela, no começo do negócio, ela até vai tocar o negócio, até vai gerenciar. Mas ela fará isso no longo prazo, gente? Não. No longo prazo, essa atividade gerencial, se for o empreendedor que for fazer, muitas vezes ele passa a tocar o dia a dia do negócio. Daí ele se torna um empresário. Tá? Então, qual a diferença de um e de outro? O empreendedor cria. O empresário gerencia. O Silvio Santos, agora dando spoiler da resposta, ele criou o Carnê do Baú, ele criou o SBT, ele criou o Jequiti, ele criou o Plano Pan-Americano, ele já teve negócio de saúde, ele já teve uma gravadora junto com o Gugu. O Silvio Santos, gente, ele é empreendedor, porque ele não participa ativamente da gestão de nenhuma das empresas dele. Tá? Ele contrata profissionais para fazerem tudo. Ele não põe a mão na massa. Tá? Que nem o SBT. Ele descobre talentos, ele até contrata. Mas é ele que vai definir quanto paga, o ponto que vai bater, o programa que vai fazer? Não. Ele tem ideias. Tá? Então, por exemplo, quando vocês for, por exemplo, vamos supor aí o Leandro, ele vai montar um negócio, beleza, tá? O Leandro, ele vai montar esse negócio e no começo, tá? Ele vai tocar o empreendimento. E de repente ele vai se dar super bem, tá? Ele vai tocar esse negócio, né? Vai lidar com o dia a dia, pagamento de fornecedor, contratação de funcionário, etc. E vai lidando, né? Nesse sentido, tocar o dia a dia do negócio significa que ele será um empresário. Agora, o Leandro pode ser as duas coisas? Até pode, mas geralmente é raro, tá? Porque o papel formal, o cotidiano, são coisas muito desgastantes, tá? É muito ruim você ter que gerenciar um negócio, porque você acaba tendo a sua energia drenada, tá? Agora, pode ser que você seja empresário e empreendedor? Pode, mas é raro. É por isso que quem é muito criativo, geralmente vai criando negócios e empreendimentos, cria, né? E depois cria equipes, passa para a mão de um gerente, passa para a mão de outras pessoas, porque a pessoa está ali constantemente tendo novas ideias. Agora, a pessoa pode ser as duas coisas? Pode. São aquelas pessoas super criativas, tá? Que criam negócios e ficam a todo momento pensando em inovações. Vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que é tanto empresária quanto empreendedora, tá? E aí, vamos começar a ver figurinhas conhecidas do mercado nacional. Esse carinha aqui da foto é o Caíto Maia. O Caíto Maia, ele é criador da Chili Beans, aquela empresa de óculos. Tá, o Caíto vende óculos? Vende. Mas ele tem um gazilhão de outras ideias. Então, vende óculos escuros, óculos de grau, patrocina eventos, cria convenções, é consultor de novos negócios, financiador de startup. Toda hora ele está tendo alguma ideia diferente, tá? Ele é mais empreendedor do que empresário, na verdade, né? Ele participa daquele programa Shark Tank, que o Pedro está agora me lembrando. Eu acho ele uma pessoa bastante arrojada, e ele consegue fazer bem os dois lados, tanto ser empreendedor, quanto também ser um empresário, mas ele é essencialmente empreendedor, tá? Ele é muito mais criativo do que propriamente operacional, tá? Agora, pode ser a mesma coisa, a pessoa pode ser a mesma coisa?
né? Pode ser tanto empreendedor quanto empresário? Pode, mas como eu disse, é mais raro. Ficou claro para você, gente, a diferença entre uma coisa e outra? Vamos fazer, assim, um grande apanhado, para ficar bem claro. É assim, o empresário é o pai e a mãe de vocês. O que é o pai e a mãe de vocês? É a pessoa que vai lidar com a parte chata da criação, que é botar para dormir, dar banho, né? Colocar para escovar dente, trocar fralda, dar bronca quando vai mal na escola. Isso é ser empresário, tá? É você lidar com o dia a dia, né? Quem é o empreendedor? É o vô e a avó que vão mimar. O empreendedor, em muitas circunstâncias, ele vai lidar com a parte legal, que é a criação do negócio, tá? Mas não necessariamente o melhor empreendedor será o melhor empresário, tá? Muitas vezes o empreendedor tem ideias maravilhosas, mas ele tem dificuldade de gestão. Por isso que tem tanta gente que tem ideias maravilhosas de negócio e não consegue pôr em prática. Por quê? Falta a pessoa aquela praticidade, né? De colocar em prática aquilo que aprendeu. Deixa eu colocar para vocês, gente, um videozinho falando do Caíto. Espera aí que eu vou buscar aqui. E daí, nessa, eu vou ter que... Espera aí. Cadê? Eu queria achar um peditinho. Ó, eu achei aqui um documentário, mas eu vou mostrar só pedacinhos dele, porque ele acaba sendo grande demais. Ó, eu vou pausar aqui a gravação, porque se eu subir com esse trechinho do Caíto, o YouTube vai derrubar meu vídeo. Peraí. Pessoal, voltei. Enfim, né? O que a gente viu? Se trata de um rapaz que começou muito jovem, tá? Teve ideias muito bacanas, né? Percebeu que existia uma necessidade de mercado, ou seja, nós gostamos de inovar, tá? E na época que ele começou, óculos eram muito mais caros do que são hoje. Não se tinha o conceito de você ter diferentes óculos, né? E aproveitando para perguntar, vocês têm, quantos de vocês têm mais de um óculos escuros? Vocês têm alguma ideia de quantos óculos escuros vocês têm? Nem vou falar o de grau, porque o de grau geralmente é mais caro mesmo. Ó, Guilherme Lucas, 2. Alguém tem mais de 2? O Leandro tá falando que o pai dele tem 4. Gente, eu tenho 16. E aí, uma coisa que eu acho até engraçada, né? Minha irmã brinca comigo que todo mundo fica bonito de óculos escuros. Eu concordo. Por isso, eu tenho 16. Porque todo mundo quer ficar diferentão, né? E aí, detalhe, né? Mas no meu caso, eu compro as armações em lugar baratinho e só troco as lentes depois em ótica que fica baratinho. Mas o que acontece, gente? Antigamente, na época que o Caíto começou o empreendimento dele, você tinha, assim, óculos para a vida toda. Você pagava caríssimo numa armação, seja lá ela qual for, e daí você usava ela até morrer. Agora, a gente tem outro conceito, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou ver o Tomás com uma armação aviador, qualquer dia desses, dali a um tempinho eu vou ver ele de novo, ele vai estar com uma outra armação, um outro modelo, vai estar usando, sei lá, um óculos Juliette, porque óculos Juliette, gente, eu acho muito engraçado. Mas, enfim, cada um de nós, a gente vai construindo aquilo que a gente gosta e a gente não gosta, mas isso é um conceito novo. Esse rapaz pegou essa onda, capitalizou e vendeu. E uma coisa que é importante, o empreendedor, gente, ele não age, na verdade, motivado porque precisa vender para não passar fome. Ele tem ideias, né? Então, que traços um empreendedor tem? Tá? Para implementar alguma coisa nova. Ele é criativo e ele consegue implementar, né? Então, aquela pessoa que é excessivamente sonhadora,
Pensa, 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 nada faz. A gente pode dizer que essa pessoa de fato é empreendedora? Às vezes não, tá? Eu conheço, vocês conhecem pessoas que são super sonhadoras, sabe? Que tem um monte de ideia, tem um monte de projeto, mas falta a pessoa um pouquinho de pé no chão, tá? Isso a gente trabalha muito, especialmente quando a gente vai trabalhar com planejamento, tá? Quando a gente vai trabalhar com planejamento, a gente aprende que não é ruim sonhar, mas quando a gente só sonha e a gente não faz nada para tornar aquele sonho uma realidade, isso na verdade pode ser uma coisa ruim, sabe? Porque no final das contas você pode acabar sonhando a vida inteira, não fazendo nada e chegar lá na frente você ficar frustrado. Né? A gente vai falar bastante dessas temáticas nas próximas aulas, tá? Aliás, algum de vocês hoje passa muito tempo flutuando, pensando em coisas assim, em sonhos, em projetos futuros? Algum de vocês perde um tempo grande? O Fagner passa bastante tempo sonhando, pensando. O Caio também, o Eduardo também. Devo dizer que eu também, tá? O Antônio está falando que faz muito isso, o Matheus tá dizendo aqui que passa bastante tempo. Eu sou dessas, tá? Eu passo muito tempo pensando assim na morte da bezerra, tá? E ainda para piorar, eu sou uma nerd de carteirinha. Então, assim, gente, eu trabalho que nem um camelo para poder sentar e ler meus livrinhos de fantasia, sabe? Então, sei lá, eu adoro sentar, ver meus livrinhos, minhas séries, e nada é muito real, sabe? É tudo que envolve dragão, príncipes, princesas, gente com poderes, enfim, eu vivo viajando, né? Isso é ruim? Não é. Mas é melhor que vocês saibam mais cedo do que mais tarde. Não tem problema nenhum você passar um tempo, entre aspas, pensando na morte da bezerra, mas algum projeto você tem que ter, tá? Porque senão você acaba queimando tempo de vida muito grande, pensando em coisas assim muito, muito aleatórias, né? Isso também não é bom. Outra coisa que o empreendedor tem, ele tem disposição para assumir riscos, tá? Então vamos lá. O que é risco? Gente, risco nada mais é do que a probabilidade de sucesso ou de fracasso que uma coisa tem, tá? Então, por exemplo, hoje, todos nós que estamos aqui nessa sala, nós estamos agora em 33 pessoas. Nós, 33, temos uma probabilidade de mais de 90% de passarmos os 70 anos, tá? Por quê? A medicina evoluiu, né? Isso ajuda a gente a passar dos 70 anos e mais. Todos nós temos pelo menos o ensino médio concluído. Então, já existem estudos que mostram que quanto mais estudada é uma população, maior é a chance de viver mais. Porque, por exemplo, vocês não vão, quando ficarem doentes, sei lá, tomar chá de boldo. Vocês vão procurar um médico, porque vocês sabem que, né, tem coisa que tem que ir para médico. Então, o que eu estou falando para vocês? Que o risco de vocês morrerem antes dos 70 anos é de menos de 10%. Pode acontecer de alguém morrer antes dos 70? Pode, mas assim, vai ser o acaso do acaso do acaso. Aqueles casos assim, por exemplo, que a pessoa realmente tem uma genética que não favorece, ou algum acidente que é absolutamente imprevisto, tá? Mas a probabilidade é mínima, tá? Risco é isso, é quando você de alguma forma consegue calcular probabilidades de alguma coisa dar errado, tá? Então, por que é que o empreendedor ele tem disposição para assumir risco, tá? Porque ele sabe que alguma coisa tem maior probabilidade, por exemplo, de dar certo do que de dar errado, e daí ele vai investir, né? O empreendedor, ele não é aquela pessoa boba que vai contra todas as adversidades. Gente, isso é a balela. O empreendedor, ele vai colocar dinheiro no negócio. Então, é óbvio que ele não vai querer perder dinheiro, gente, né? Não vai querer perder dinheiro, e não por isso ele vai tentar garantir que a ideia dele, que o negócio dele dê certo,
tá? Então, aquela pessoa que é descabeçada, ela não é empreendedora, tá? Ela é uma apostadora, ela é uma pessoa que não está sendo aí super racional, né? Não é empreendedora. Vocês conhecem alguém que já teve uma ideia verdadeiramente de jirico na hora de montar um negócio? Assim, foi lá, foi com a cara e com a coragem, montou e depois se deu mal? Vocês conhecem alguém ou nem? Ó, o Caio conhece. Você, Caio, você pode falar o que você fez? Ou eu conto algum exemplo maluco que eu conheço? Ah, não fui eu não, foi meu amigo. Ele tentou abrir uma loja como é que fala? Pra quem tem escoliose, essas coisas e tal. Uhum. Só que aí ele montou um site, só que aí ele fez de forma meio, tipo assim, foi largado, não fez, não botou fé no que ele fez. Ele botou, ficou um tempão, mas nunca deu certo. E aí continuava, mas tipo assim, não mudava nada, deixava do mesmo jeito. Não tentou mudar nem nada. Isso é complicado. Às vezes a pessoa, ela tem a ideia é boa, né? Assim, pessoas que têm escoliose, cara, é, é todo um tipo de tratamento e aparato que a pessoa precisa que ela está disposta a pagar, mas tem que divulgar, tem que dedicar tempo, tem que montar estoque, uma série de coisas, né? Então, se a pessoa não põe tempo, não vai. O Antônio está aqui falando que criou uma loja online e deu errado. Ele perdeu pouco dinheiro porque ele dividiu o risco com o amigo, né? Então, até por isso, empreendedores, né, abrem negócios com sociedade para dividir riscos. Bom que você perdeu pouco dinheiro, Antônio. Essa sua loja online vendia o quê? Depois você me conta. Ah, dropship. Ah, é bom. Fico feliz que vocês tenham perdido pouco dinheiro. Meninos, eu tenho uma história maluca, né? Assim, da pessoa que ela confunde, às vezes, impulsividade com empreendedorismo. Tá aí uma outra coisa. As pessoas confundem impulsividade, vontade de, assim, de arrasar com empreendedorismo, é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou contar um caso familiar, tá? Eu tenho muitos primos, eu adoro meus primos, me dou muito bem com eles, e eles hoje, a maioria deles está no Japão trabalhando, né? O Ian tá aqui falando, inclusive, que ele tem um amigo que tem a história parecida com a do Caio. Depois você me conta, explica melhor, Ian. Esse meu primo, ele sempre foi um esportista, tá? Sempre. Só que ele gostava de um esporte que não é muito popular aqui no Brasil. É um esporte que se chama beisebol. Para quem, ó, o Ian é descendente de orientais, o Gustavo também, né? O beisebol é um esporte que é muito jogado na colônia japonesa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, no Japão é muito popular, nos Estados Unidos é muito popular e em Cuba é muito popular, tá? E aí, o que acontece? Os equipamentos de beisebol, gente, eles são caríssimos. O capacete, o taco, a bola, a ombreira, o uniforme, é tudo muito caro, tá? E essa bola, gente, eu vou falar um negócio. Eu já tomei essa bola na cabeça, eu devo ter problema por causa disso, na boa, porque bicho dói demais, cara. Essa bola é dura. Enfim, por isso as arquibancadas também tem umas grades, mas eu sou idiota, eu tava numa parte sem grade, porque, enfim, eu sou idiota. Esse meu primo voltou do Japão e ele decidiu montar uma loja de equipamentos esportivos com foco em beisebol. Gente, algum de vocês, além de mim, conhece alguém que jogue beisebol? Eu conheço só alguém que tem os materiais, mas não joga. Tem, tipo, a luva, o taco e a bolinha, só que não joga. Não joga, né? Então, bom, Guilherme conhece mais ou menos um. Thiago tá falando do primo dele. Cara, olha que massa, meu. O Lucas tá falando que não, a Lud tá falando que não também. Ô, Gustavo e Ian, vocês que são nihonjins aí, conta aí se algum parente de vocês chegou a jogar beisebol ou alguma coisa assim, tá? Mas, no geral,
não é um esporte, assim, super popular, né? O Gustavo tá falando que saiba não, mesmo entre a colônia, é o pessoal mais velho que joga, tá? A geração do Gustavo e do Ian, provavelmente não. O que aconteceu, gente? O Ian tá falando que o avô dele jogava muito tempo. O Ian, meu Dichan também. Ele também jogava, só que daí ele ficou idosinho e aí ele jogava um negócio que chama gateball. O gateball é mais engraçado, porque é um esporte que você joga com um martelinho e só tem vovô. Deixa eu mostrar a foto para vocês. Peraí. É tipo assim, o pessoal joga com martelinho, pode ver, são os senhorzinhos velhinhos que ficam com martelinho jogando as bolinhas e tentando acertar aqui, tipo, nesses golzinhos. Enfim, é um esporte de vovôs. E todo vovô que joga gateball, um dia já jogou também beisebol. Mas, enfim. E aí, o que aconteceu com... Qual que é a diferença desse para cricket? Não é mesmo? Ô, Tomás, eu juro pra você, eu não faço ideia de como joga cricket. É igual, é o martelinho com os negocinhos, a bolinha. Você jura? Gente, será que meu avô era chique e jogava cricket? Tomás, meu avô gostava tanto de gateball que ele foi enterrado com esse martelinho com as bolinhas. Ele adorava. Ele Não, não é jogava. cricket, não. É outro nome. Mas é um negócio parecido com esse aí. Mas não é cricket, não. Cara, que Eu massa. vou, eu Depois vou procurar. procure e me conta. O Edilson tá aqui falando que lembra desse esporte no episódio do Pica-Pau. Verdade! Tinha o gateball no episódio do Pica-Pau. Tinha mesmo. Só que japonês não fala gateball, fala getobor, porque no japonês não pronuncia bem o L, né? Meu veio de lá, então ele tinha o português bem carregado. Mas, enfim, o caso, né? Agora voltando para cá. Uma coisa é você ter ideias, e uma coisa também é você assumir riscos, mas outra completamente diferente é você ter o que a gente chama de miopia empreendedora, é quando você não percebe que não é porque você gosta que todo mundo vai gostar, né? Aí é você ser insensato, né? Você tem que racionalizar bem as coisas, né? Um outro exemplo que ficou muito popular. No Rio de Janeiro, um cara rico de Maré de Si, ele decidiu montar na praia do Rio de Janeiro um restaurante russo. Até aí, não é ruim. Por exemplo, na orla do Rio de Janeiro, tem botecos que vendem bolinho de bacalhau, vende feijoada, vende sushi, comida japonesa. Beleza, não é ruim você montar um restaurante temático. Qual que é o problema com a culinária russa? A culinária russa, ela é feita para um país... Peraí, deixa eu digitar aqui e mostrar para vocês algumas coisas, tá? A culinária russa, ela é cheia de pratos extremamente gordurosos. Porque a Rússia, gente, é um lugar muito frio. Então, por exemplo, tem pratos por exemplo, lidam com gordura de urso. Tem uma espécie, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho. Tem uma espécie de salame que se faz com gordura, que o pessoal come com pão. Então, tem pratos muito bons? Tem, só que tem pratos que são indigestos para o nosso paladar, tá? E daí, não adianta você pegar pratos extremamente gordurosos e pôr para vender, ainda mais na praia. Porque na praia, cara, sei lá, a pessoa vai querer comer um sanduíche natural, vai querer comer um sushi, não vai querer comer patê de gordura de não sei o que, sabe? Deu errado? Deu. Porque a pessoa considerou mal, a pessoa não considerou, de repente, que ela precisaria pesquisar um pouquinho melhor esse mercado, tá? Então, por isso que a gente fala que o empreendedor, ele vai assumir riscos, mas ele também não vai ser um idiota, tá? Tem coisa que não dá. Outra coisa, a pessoa, ela precisa ser perseverante, ela precisa ser otimista, né? E aí, o que significa ser perseverante? Aí tem uma coisa que eu preciso conversar com vocês, muito seriamente, tá? Vamos lá. Quem de vocês considera ter baixa autoestima? Quem de vocês
acredita que não tem lá uma autoestima muito, muito legal. A Lud está falando que ela, o Caio, o Ítalo, o Pedro... Então, peraí, Pedro, Lud, Ítalo, Caio, Thiago, Fagner, mais ou menos, o Álvaro, eu, Gabriel, Guilherme, Eduardo, Ian, Antônio, Matheus. E assim, gente, sem surpresa, vocês estão numa fase de muita insegurança e muita instabilidade, tá? Então, quando a gente está vivendo um momento ruim, ou seja, quando você ainda não se encontrou profissionalmente, quando você ainda não está ganhando seu dinheiro, realmente você se sente mais inseguro. Por que eu perguntei isso, tá? Porque aí deixa eu ampliar a telinha, olhar para vocês. A autoestima, ela é um conjunto de 2 fatores. Primeiro fator é a autoeficácia. Autoeficácia é um conceito muito bacana que mostra pra gente o seguinte: o quanto você dá conta de fazer coisas, tá? Isso é importante? Sim, isso é importante. Quando você está estudando, quando você está na faculdade, você está estudando para fazer coisas, mas você às vezes ainda não sabe. Ou mesmo que você saiba fazer as coisas na prática, por você não ter muita experiência, o que acontece? Você, sem experiência, você se sente segura até mesmo para tentar. Eu estou procurando aqui, gente, um material para mostrar para vocês. Tá, já achei. Vou baixar aqui um material para mostrar para vocês. Só um segundinho. E daí, o que acontece? Quando a gente está com problemas de autoeficácia, ou seja, a gente não se sente, na verdade, capaz de fazer algo, a gente se sente menos competente e, com isso, a gente tem também uma queda na autoestima. Tá? Então, a autoestima está diretamente relacionada com o quanto a gente se sente capaz de fazer algo. Peraí, gente, eu vou ficar um pouco quieta para procurar aqui para vocês esse material que eu queria mostrar. Peraí. Eita, nós não encontrei, mas calma que eu vou achar. Só um segundinho, gente, perdão aí pelo silêncio, mas é que infelizmente, eu não consigo fazer muita coisa enquanto eu tô... Aqui. Vamos lá. Então, ó. Bom, o que acontece? Eu disse que o empreendedor ele tem que ser perseverante. A perseverança tem a ver com a autoestima, tá? A autoestima é o quanto você se gosta. Essa autoestima, ela está diretamente relacionada com a autoimagem e com a autoeficácia, tá? Então, vamos lá por parte. A autoestima é o quanto você é capaz de se gostar. Existe um outro conceito dentro disso, que é a autoimagem. A autoimagem é o quão positivamente você se percebe. E a autoeficácia é o quanto você se julga capaz de fazer as coisas. Por que eu disse que vocês não estão agora, talvez, em um momento muito bom? Porque vocês ainda estão estudando, estão se qualificando, estão se capacitando. Vocês ainda não têm experiência, ainda não têm dinheiro no bolso. E veja bem, eu estou dizendo ainda, porque vocês serão isso tudo, tá? Então, uma coisa importante é que você tenha, primeiro, alguns conceitos básicos sobre você mesmo. É aquela história. Dificilmente você vai ser o melhor em tudo. Dificilmente vai. Mas cada um de vocês tem talento para alguma coisa, tá? Vocês não vão ter o mesmo talento do colega, mas vocês terão alguma coisa, alguma particularidade de vocês, tá? E isso tem que ser destacado. Não adianta você querer ser melhor em coisas que você, de repente, não é bom. Esse é o ponto 1, tá? Você tem que ter alguma noção do seu próprio valor.
Quando isso tem a ver com autoestima. Autoimagem, né, de novo, é o quanto você se percebe positivamente. Quando você tem níveis medianos, tá? Ou seja, você não se acha a última bolacha do pacote, mas você sabe que você também não é tão porcaria assim, né? Então, você ter uma autoimagem positiva, ou seja, você ter noção de que você tem falhas, mas você é uma pessoa capaz, competente, inteligente, e você se gosta, ainda que minimamente, você se torna mais provavelmente autoeficaz, ou seja, você se sente capaz de fazer coisas. O que isso tem a ver com o empreendedorismo? Tudo, tá? O empreendedor, ele precisa perseverar. A pessoa que se sente incompetente, ela não se sente disposta a continuar. Às vezes a pessoa se sente assim tão incapaz, tão incompetente, tão tonta, tão tudo, que ela não vai atrás dos objetivos. E, na verdade, às vezes, eles são extremamente simples. Mas a pessoa, por não se achar competente, ela abandona. Um exemplo bobo, tá? A minha área é totalmente diferente de vocês, eu estou na área acadêmica. Eu fiz o meu mestrado na USP, tá? E o que acontece? A USP é uma instituição pública, é gratuita, não custa nada você fazer a prova, então faz, sabe? Você não tem nada a perder, faz. Se você não for aprovado, tá bom, não tem problema. Pelo menos você não gastou dinheiro com isso, você só tentou, né? Eu tenho amigos e amigas que são infinitamente mais inteligentes e melhores do que nem fizeram as provas. Porque acharam que, eu não vou passar, que não sei o quê. Um bando de gente tonta, porque se eu conseguir passar, eles também conseguiriam, tá? Então, o empreendedor, ele precisa ter, assim, um pouquinho de otimismo e perseverança, tá? Lógico, calculando bem os riscos, porque um negócio, né, um projeto, uma ideia que você tem, dificilmente vai dar certo de primeira. Dificilmente as pessoas vão super concordar com você, dificilmente as coisas vão dar certo de saída. Então, precisa ter persistência? Precisa, tá? Você precisa ter um mínimo de automotivação, um mínimo de vontade de seguir adiante. Porque, infelizmente, se você não tem, especialmente quando você é adulto, ninguém vai ter por vocês, tá? É aquela história. O que realmente vai fazer diferença para vocês de um ponto daqui para frente, não vai ser estímulo familiar, não vai ser pai, não vai ser mãe, não vai ser namorado, não vai ser namorada falando para vocês as coisas, vai ser o quanto vocês quiserem seguir adiante, tá? E eu não estou falando para empreendedorismo para abrir negócio, eu estou falando de empreendedorismo para que vocês construam uma vida melhor mesmo, tá? E por fim, o empreendedor, ele tem que ter uma característica independente, ou seja, aquela pessoa que depende demais da aprovação dos outros, que se sente muito inseguro, ela pode ter dificuldades para melhorar a própria vida. Porque se você for esperar que todos concordem com você, que todos tenham o seu ponto de vista, você possivelmente vai acabar tendo muita dificuldade para fazer tudo, tá? E aí é aquela história. Vocês ainda são muito jovens. Em muitas medidas, vocês ainda dependem dos pais de vocês, dependem da aprovação dos amigos de vocês. Não estou falando que isso seja ruim, né? Mas estar na faculdade e estar colocando a cara para bater também vai ajudar vocês a se tornarem menos emocionalmente dependentes, tá? Porque não é legal para vocês. Aí, em termos futuros, vocês ficarem tão dependentes assim de visões de terceiros. Então, assim, vocês, para se desenvolverem, vocês vão precisar fazer coisas que os outros não concordam e tá tudo bem, vai ser necessário, tá? Eu acredito que agora, no comecinho dessa vida adulta de vocês já fizeram coisas que, de repente, seus amigos não aprovaram, os pais de vocês não aprovaram, só que não tem jeito, vocês tiveram que fazer. Tá? Vocês estão passando por algum momento desses, que é esse corte de cordão umbilical, que, olha, eu preciso fazer. E meu pai e minha mãe não vão concordar, meu namorado não vai concordar, minha namorada não vai concordar, mas eu vou ter que fazer? Vocês já passaram por um momento desses? O Arthur está comentando que sim, o Eduardo está comentando que sim. Todos vocês terão, sabe? Mas é melhor
né, vocês tomarem essas decisões e que vocês passarem a vida toda vivendo com régua de terceiros, tá? E tudo bem, faz parte de vocês se tornarem adultos também, vocês tomarem essas decisões, tá? Agora, falando quanto ao empreendedor que monta de fato um negócio. Por que tem muita gente que não dá certo empreendendo? Por mais que tenha boas ideias, por mais que a pessoa seja competente, seja capaz. O que acontece? A pessoa ela só olha as vantagens do empreendedorismo, mas ela não olha as evidentes desvantagens. Tá? Então, por exemplo, você ser um empreendedor, agora falando de abrir uma loja mesmo, tá? De você realmente colocar suas ideias em jogo. Você vai ter mais autonomia, você vai ter mais desafio, você vai ter controle financeiro, e sem contar que você, se você quiser viajar, você vai, tá? Você pode, inclusive, estabelecer para você que você vai trabalhar 4 dias na semana e 3 você vai fazer aquilo que você quiser. Se o seu negócio estiver bem formatado, você tiver uma boa equipe, você tem condições de fazer isso, tá? Agora, se você não tiver uma boa equipe, você vai comer grama, vai trabalhar que nem um camelo, até o negócio firmar. Agora, quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas pensam nos benefícios, mas muitas vezes não consideram os malefícios, né? O que é o malefício? A pessoa vai ter que se sacrificar, tá? Especialmente no começo, nos 2 primeiros anos, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né? Você vai trabalhar condenadamente, você vai ser responsável por tudo, você não tem espaço para errar, porque se você errar, você perde tudo que você colocou lá dentro desse negócio. E isso, gente, é ruim? Claro que é, né? E, em última análise, tem pessoas que empreendem não porque elas de fato queriam, mas porque elas ficaram desempregadas. Daí a pessoa não lida bem com instabilidade. A pessoa não lida bem com insegurança, a pessoa ela quer mesmo ter o dinheirinho dela no 5º dia útil, né? E tem gente que não serve para incerteza, tá? Não serve. E, sinceramente, eu sou dessas, tá? Eu prefiro ter o meu dinheirinho no meu salário, no dia certinho, do que lidar com a instabilidade. Eu sou uma pessoa que lida mal com risco. Agora, há quem lide melhor com riscos, e o empreendedor precisa lidar com esses riscos, especialmente a pessoa que vai montar a loja, tá? E um outro ponto que é interessante é que existem pessoas que são mais propensas a empreender, tá? Como que a gente sabe quem é mais propenso e quem é menos propenso? Bom, existem, segundo um psicólogo, né, deixa eu mostrar para vocês, segundo o McClelland, esse psicólogo aqui, ele percebeu que existem pessoas que têm maior propensão em serem empreendedoras e existem pessoas que têm menor propensão, deixa eu colocar aqui de novo, menor propensão em serem empreendedoras, tá? Então, tem 3 necessidades, né? Então, vamos lá. A gente tem necessidades de realização, de poder e de associação. E aí, eu quero que vocês prestem atenção e vocês me digam com que necessidade vocês se identificam mais, tá? Então, vamos lá. Primeira necessidade é de realização. É aquela pessoa que quer se superar, tá? Ela não está se comparando com ninguém. É uma pessoa que ela quer se superar porque ela quer ser a cada dia melhor, tá? Essa pessoa estabelece para si mesma um padrão e tenta superar. Essa pessoa luta pelo sucesso. Essa pessoa não está olhando recompensa, tá? Ela está querendo evoluir. E essa pessoa gosta de desafios. Ela não gosta de coisas que vêm muito fácil. E essa pessoa não gosta que mandem nela, tá? Ela quer ter responsabilidade. Se as coisas vão dar certo ou vão dar errado, que seja nos termos delas, tá? E essa pessoa lida bem com metas realistas, né? Ou seja, que tem a chance de dar certo, mas também tem a chance de dar errado. Aquele tipo de meta que, olha, se eu me empenhar, eu vou conseguir, né? Algum de vocês se vê desse jeito? Algum de vocês se vê
com essa característica mais realizadora. Ó, o Fagner está dizendo que ele se vê assim. Para esclarecer melhor esse conceito, vamos ver exemplos de pessoas que têm essa necessidade? Vamos. Então, olha só, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, o cara, eu não sou fã, não é assim, não sou fã de ninguém, na verdade. Mas o Cristiano Ronaldo é um rapaz que ele treina todos os dias, pelo menos 4 horas. Ele é super vaidoso? Lógico que é, né? Mas ele é um cara que ele basicamente está querendo a cada dia melhorar, a cada dia progredir, ele treina bastante para isso, tá? Do lado direito, Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele era um famoso corredor brasileiro, né, de Fórmula 1, e ele treinava todos os dias, especialmente embaixo de chuva, para que ele pudesse ser sempre melhor. Ele não estava, na verdade, olhando os competidores. Ele estava olhando o cronômetro. Ele se comparava com si mesmo, né? Agora, no cinema, nas artes, que figuras assim de cinema são pessoas que têm necessidade de realização? Então, vamos lá. Opa, travou. Arya Stark, da Guerra dos Tronos. Ela é uma menina que, enfim, para quem assistiu Guerra dos Tronos, ela não se espelhava em ninguém, ela tinha a trajetória dela, fez as coisinhas dela, não se comparava e foi desbravar os horizontes dela. Outro exemplo, o Walter White, do Breaking Bad, né? Inclusive uma série maravilhosa. Ele também era uma necessidade, ele visivelmente, né, do jeito errado, tinha grandes necessidades de realização, né? O padrão de comparação era ele mesmo. E terceiro, algum de vocês, aliás, já assistiu Guerra dos Tronos? Já assistiu Breaking Bad? Para quem não assistiu, são séries excelentes. Peraí, quem ia falar? A Vanessa, o Matheus já viu mais de uma vez, a Vanessa já viu os dois. Enfim, eu adoro ambas as séries, especialmente Guerra dos Tronos, mas a última temporada eu peguei ódio, né? O Antônio está aqui falando que ele acha também que tem essa necessidade de realização, mas às vezes tem preguiça. Antônio, todo mundo tem, sabe? Inclusive, o mundo é mundo porque existem pessoas preguiçosas. Sem gente preguiçosa não teria inovação. O Lucas está falando que Breaking Bad é uma série incrível, o Álvaro está falando que Game of Thrones, tirando a última temporada, é ótima de fato. Álvaro, eu peguei ódio da última temporada. Leandro está reassistindo Breaking Bad. Gente, eu gosto tanto de Game of Thrones que eu, durante anos, eu fiz cosplay de Game of Thrones. Né? Cosplay, para quem não sabe, são aquelas pessoas malucas que fazem fantasia. Né? Eu sou super, super, super fã disso. Outra pessoa que tem essa necessidade é o Michael Jordan, concordo plenamente, tá? O Michael Jordan, aquele esportista norte-americano, ele tem mesmo, tá? Ele continua se empenhando, buscando desenvolver coisas novas. Agora, gente, segunda necessidade, é a necessidade de poder. Gente, necessidade de poder não é ruim, tá? Eu vou destacar isso. Querer ter poder não é ruim. O poder é um estímulo neutro, tá? A rigor é rigor. O poder, ele nada mais é do que a necessidade de você influenciar pessoas. Só isso, tá? Poder é aquela pessoa que ela quer ser influente, ela quer influenciar pessoas, ela quer impactar. O poder, gente, é um estímulo neutro. Ele não é nem bom e nem ruim. Depende de quem usa, tá? Pessoa que tem necessidade de poder gosta de estar no controle. É uma pessoa que ela prefere o prestígio ao desempenho. Ou seja, ela quer ser reconhecida, tá? E não tanto assim fazer. E é o perfil característico de presidentes de grandes organizações, né? E políticos no geral, tá? Alguém aí se reconhece tendo necessidade de poder? Algum de vocês se vê dessa forma? Bom, claramente eu sinto essa necessidade, tá? Eu sou uma leonina clássica. E se eu não gostasse de influenciar pessoas, eu não seria professora, tá? Muitos professores têm necessidade de poder também. E também por isso muitas pessoas fazem uso equivocado do poder, por exemplo, sendo chato com o aluno, mas enfim. Na vida real, exemplo de pessoas que têm necessidade de poder.
Faustão, qualquer comunicador, tá? Professores, comunicadores, apresentadores têm necessidade de poder? Gente, tem, porque a pessoa tem que se sentir confortável com o fato de gostar de influenciar pessoas, tá? Silvio Santos também. Nas séries, óbvio, Daenerys Targaryen. A Daenerys, a rainha dragão da Guerra dos Tronos, ela sempre teve necessidade de poder, tá? Sempre. A rainha Elizabeth II, aqui na foto, é a imagem ficcionalizada dela na série The Crown, que inclusive é maravilhosa. Ela também sempre quis, nasceu para isso, tá? E, de novo, gente, o poder, a rigor, ele não é nem bom e nem ruim, depende de quem usa, tá? Algum de vocês se identifica como tendo necessidade de poder, ter essa necessidade de influenciar outras pessoas, ou por enquanto só eu? Eu acho que eu sou a única leonina por aqui, hein? E tudo bem, gente. Podemos prosseguir para a terceira necessidade? Vamos lá. Terceira necessidade. O Pedro está falando que sem necessidade, né? Mas que é bom, é. Sim, de fato é. Tá? Existem pessoas que não foram talhadas para ter poder, não gostam, se sentem mal com esse fato de influenciar outras pessoas, mas tem quem adore, tá? E tudo bem. E, de novo, o poder por si só, ele não é ruim. O que o torna ruim, na verdade, é o interior da pessoa que o usa. O poder é neutro. E sem poder, né, a gente não teria conquista humana nenhuma. E, por fim, última necessidade é a necessidade de associação. Necessidade de associação é a pessoa que, na verdade, ela quer integração. Ela sente vontade de ligação. Ela não quer competir com ninguém, tá? Ela quer fazer amizades, ela prefere cooperação, né? O Antônio está aqui falando com pessoas que têm necessidade de poder. Junto com grandes poderes, em grandes responsabilidades. Já dizia o falecido tio do Peter Parker, o Homem-Aranha. É verdade, tá? O poder, a rigor, gente, ele não é nem bom nem ruim. Ele pode ser ruim ou bom dependendo de quem usa. Agora, quanto à associação, é a pessoa que ela sente vontade de fazer amizades, ela prefere cooperação, tá? Ela não gosta de competir. E ela é uma pessoa que estabelece pontes. E as pessoas que têm sucesso empreendedor, geralmente têm iguais partes de necessidade de associação e necessidades de realização, que é aquela necessidade lá atrás que a pessoa sente vontade de se superar, tá? Essa pessoa que tem necessidade de associação, ela basicamente quer harmonia, tá? Ela quer construir coisas em conjunto. Algum de vocês se vê dessa forma? Sente necessidade de associação? Ou ainda estão aí pensando? O Fagner se vê com necessidade de associação, por enquanto só ele, tá? Vocês vão me dizer. Vamos ver exemplos reais e fictícios. O Caio também, associação, o João acha que ele também. E, gente, tudo bem, tá? Cada um, e às vezes vocês podem ter um pouquinho de cada um, mas geralmente existe a prevalecência, ou seja, uma necessidade aflora mais, tá? A Jaque tem necessidade de associação, né? Vamos ver. Exemplos. Exemplos de vida real. O carinha à esquerda é um político que se chama Eduardo Suplicy, tá? O Suplicy, gente, não estou fazendo discussão partidária aqui, mas ele é um cara que se dá bem, ele agora está aposentado, se não me engano, mas ele se dá bem com gregos e troianos. Todo mundo, seja lá qual fosse a matriz política, se dava bem com ele. Por quê? Porque ele facilitava diálogos. Ele ligava pessoas que pensavam de formas muito diferentes, porque ele tentava encontrar bases comuns de amizade. Um outro exemplo, Angelina Jolie. Angelina Jolie, visivelmente, é uma pessoa imbuída dessa necessidade de associação, tá? Ela tenta integrar interesses, tenta integrar muitas coisas, tá? Porque ela, sim, ela não é uma pessoa nem particularmente competitiva, também não é uma pessoa louca por poder. Ela prefere estabelecer pontes. Exemplos fictícios. Jon Snow da Guerra dos Tronos. Ele nunca quis poder, nunca gostou. Foi eleito líder, não sei por que diabo, mas enfim, tá aí, né? Ele
enquanto estava no poder, estabeleceu pontes, né, e não barreiras. Ele integrou pessoas de diferentes etnias, diferentes pontos de vista, porque ele tinha essa necessidade de associação. Para ele, o poder veio de forma indesejada. Outro exemplo, a Eleven do Stranger Things. Tadinha, essa menina, ela tinha poderes especiais, mas tudo que ela queria na vida era ter os amiguinhos dela. Ela tinha uma necessidade, uma vontade de se ligar a outras pessoas que era muito grande, tá? Então, gente, em suma, empreendedores bem-sucedidos, eles também tendem a ser péssimos funcionários. Por quê? Empresas não dão recompensas na mesma proporção de resultados que eles entregam. Por isso que o empreendedor ele vai ser, ao mesmo tempo, o melhor funcionário que uma empresa vai ter, mas também vai ser o pior, porque o cara, uma vez que ele não vai ser promovido, não vai ser recompensado na mesma proporção que ele entrega resultado, ele sai, entendeu? Então, são pessoas que têm carreiras meteóricas, só que cansam muito rapidamente da empresa, tá? Porque eles não são recompensados na mesma medida que eles entregam resultado. Meninos, então, olha só, aqui nesse nosso encontro síncrono, a gente sempre faz, eu procuro trazer coisas diferentes, procuro aprofundar alguns temas, retomar alguns temas do nosso encontro que está gravado, tá? Então, óbvio, eu não vi tudo da aula que foi gravada, eu trouxe algumas coisas diferentes, trouxe alguns pontos de reflexão, porque a minha intenção é que vocês assistam a aula e daí chega aqui e a gente aprofunda algumas coisas, tá? Então, olha, assistam a aula que está lá no YouTube, caso vocês tenham dúvidas, problemas, vocês me procurem, tá? Então, assim, só esclarecendo que a gente não vai ver tudo o que está no slide, porque não é essa a intenção desse encontro síncrono. Eu quero bater papo com vocês, tá? Eu quero aprofundar algumas coisas, assim, abrir um pouco mais para discussão, né? Então, ó, nesse domingo a gente tem atividade. Na semana que vem a gente não vai se ver, tá? Porque a gente já vai ser antivéspera de Natal, a gente vai se ver agora em 2022. Então, gente, eu espero que vocês tenham um Natal maravilhoso, sabe? Que vocês fiquem bem, que vocês comam bastante, que vocês aproveitem bem a sua família, os amigos de vocês. E, gente, principalmente, tenham paciência. Não é para brigar com aquelas tias e tios chatos que chegam perguntando de namoradinho. Não briguem, não vale a pena, tá? Não vale a pena. O Jonathan tá aqui rindo. Atila, não, o recesso, ele vai começar na quarta-feira que vem. Atila, eu vou até ver aqui, cara, mas se eu não me engano, começa na quarta-feira. Deixa eu aproveitar que o Atila perguntou, para eu não falar besteira para vocês também, tá? Porque se eu falar agora besteira também, já conserto. Nosso calendário acadêmico, deixa eu projetar aqui para vocês. O Jonathan tá aqui rindo, o Matheus tá aqui falando que se perguntar de namorada vira o Coringa. Gente, também não é para brigar com o tio do pavê, gente, porque não compensa, tá todo mundo meio estressado, começou a ter conversa de política. Gente, olha, de verdade, sai de perto, porque não compensa. Não, e o ano que vem vai ser pior, porque ano que vem vai ser ano de eleição. Não compensa, sai de perto, sabe? Não brigue. Uva passa, Álvaro, tem quem odeia uva passa, tem quem goste. Gente, eu como até pedra, tá? Então, uva passa, eu simplesmente tiro da comida, eu não brigo. Porque tem quem gosta, quem não gosta, eu só tiro. O Guilherme tá aqui falando que o pavê foi banido do Natal na casa dele. Deixa eu abrir aqui o nosso calendário, daí a gente aproveita e vê junto, tá? Peraí. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. O recesso, deixa eu compartilhar aqui com vocês a telinha, tá? O recesso, ele vai começar dia 23. Então, ou seja, tem aula até dia 22, dia 23 tem o recesso, e daí a gente se vê de novo só no dia 6, né? O Guilherme tá falando, o Guilherme falou do pavê, né?
E aí o Douglas está querendo plantar discórdia, de jogar a bomba e se retirar. Gente, de verdade, não compensa brigar em festa de fim de ano, tá? Só compensa brigar com parente folgado que não leva comida, come tudo e sai falando mal. Aí realmente não dá certo. Mas todo o resto não compensa brigar, tá? O Gustavo comentou agora, retificou aquilo que eu tinha dito, começa dia 23, termina dia 4. O Antônio tá falando que gosta de uva passa. Gente, eu também gosto, tá? Mas quem não gosta, eu sou daquela que bicho não gostou, tira. Porque, sua avó, cara, sua mãe faz os negócios com amor, com carinho, come e fica quieto, sabe? Não, tem coisa que não compensa não, sabe? Meninos, mas é isso. Eu espero, do fundo do coração, que vocês tenham um Natal e uma virada de ano espetaculares, tá? Façam, sei lá, come lentilha no ano novo, guarda a sementinha de uva para quem bota fé, para quem não bota fé, boas energias e, no mínimo, não briguem. Não vale a pena, tá? Meninas, com isso eu me despeço. Eu desejo a vocês todos festas de ano maravilhosas. Eu, sinceramente, vou sentir muita saudade de vocês, gente. Eu gosto muito, 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 muito de José agora na quinta-feira. Eu acho que é bem visível, sabe? Eu fico sempre muito sorridente toda vez que eu os vejo. Enfim, meninos, gosto muito de vocês. Eu torço para que vocês tenham viradas e final de ano maravilhosos. E, por favor, não bebam muito, tá? Porque quando a gente bebe muito, a gente esquece das coisas que fala. Então, gente, beijo, beijo, beijo para vocês todos. E a gente se vê daqui a algumas semanas. Tchau, gente. Obrigada pelos desejos de Feliz Natal aí. Feliz Natal, Ano Novo para vocês todos, tá, gente? Um beijão e tchau, gente. Boas festas.